E aí, pessoas que sabem como a Covid-19 começou, porque seguem o meu canal desde a época que eu estava em lockdown em Guangzhou, né, fazendo vídeo sobre a Covid. Tudo bem com vocês? Que aparentemente o Traje Cômico não sabe, né? Esse vídeo dele não é novo, mas me mandaram esse vídeo dele falando sobre a China. Inclusive, deixe no comentário aí quem foi, para eu agradecer, porque eu esqueci de novo, né? Sempre esqueço. Já deixa like, comentário aí também. Mas vamos ver ele falando groselha sobre a Covid aqui na China, né? A gente começou a circular na internet uma thread muito bem feita que mostrava que a China não era apenas o local onde o coronavírus apareceu pela primeira vez. Na verdade, o Partido Comunista Chinês é absolutamente responsável pelo vírus que vem causando uma das maiores crises da história mundial. Eu chuto que essa thread no Twitter foi feita por um cara chamado Rodrigo Silva. Esse vírus que rapidamente se espalhou pelo mundo inteiro, fazendo milhares de vítimas, isso aqui, né? forçando os governos a colocar suas populações em estado de quarentena, comprometendo completamente a economia, poderia ter sido evitado não fosse a negligência absurda da ditadura chinesa. E quem nos conta essa história é Rodrigo da Silva. Tava escrito nas estrelas, o cara do Sputnik, né, que dá totalmente anti-China. O cara tem um tesão pela ditadura chinesa. Não conheço esse nome, mas esse cara é simplesmente o fundador do Sputnik, que já há um bom tempo é um grande portal de notícias na internet, mas hoje também é um grande canal no YouTube. Talvez você inclusive tenha conhecido eles por aqui no caso o YouTube, né? E o Sputnik sempre teve muita credibilidade por buscar praticar um jornalismo isento, né? Isso não existe, meu filho. Isso não existe, cara. Não existe. Parcial, que tenta ouvir os dois lados, apesar de, sim, eu posso falar aqui, né? Eu sei que é bem mais alinhado à direita. Mas então não é isento, porra. Aí tu me quebra as pernas, né? Seria trágico se não fosse cômico. De qualquer forma, você vê no canal do YouTube mesmo que eles sempre dão espaço para todo tipo de pessoa, em todo tipo de espectro. Eles geralmente colocam frente a frente, esquerda e direita para debater. Então isso que eu tô falando aqui é mais para vocês saberem de onde vieram essas informações, né? Esse Rodrigo Silva, ele não aguentou 5 minutos trocando ideia comigo no Twitter. Porque o cara não tem argumento. Foi a pessoa responsável por compilar as informações, na verdade, e transmitir elas pra gente. Cada trecho dessa thread vem com um link para a fonte de onde a informação foi retirada, então fica bem visível que foi um trabalho jornalístico muito bem feito. Não foi trabalho jornalístico. Foi um trabalho de clipar as paradas, copiar, colar e criar uma thread no Twitter. Chega de enrolar, né? Isso não é jornalismo. Ficou bem longa, então vamos logo ler o que o Rodrigo escreveu. Vamos, a culpa pela pandemia de coronavírus no mundo tem nome e sobrenome. É do Partido Comunista Chinês. E se você ainda tem alguma dúvida a respeito, precisa dar uma lida nessa thread. De acordo com oficiais chineses, o primeiro caso de Covid-19 aconteceu no dia 19/11 de 2019. E o primeiro indivíduo a testar positivo para a doença apresentava sintomas em 8/12 de 2019. Segundo o The Lancet, o paciente zero foi exposto ao vírus no dia 1/12 de 2019. Ok, né? Tem nada demais. A falta de condições sanitárias de um mercado de animais silvestres em Wuhan, prática comum num país que não oferece segurança alimentar, foi fundamental para o surto. Só depois do SARS-CoV-2, tardiamente, o governo chinês prometeu acabar com a prática. Não tem relação nenhuma com o mercado, né? A gente já sabe que não tem nenhuma relação com o mercado. A gente já sabia também naquela época, o Átila, e eu provavelmente vou ter que citar o Átila aqui mais vezes, falou várias vezes disso aí, que não tinha relação. O negócio é que o Wuhan tem uma cidade com 11 milhões de pessoas e todo mundo... É uma concentração populacional muito grande, né? Por isso que se espalhou tão rápido. Um artigo publicado em 2007 por médicos de Hong Kong já alertava que havia reservatório de coronavírus em morcegos e que o hábito do sul da China de comer mamíferos exóticos era uma bomba relógio. Que não tem nada a ver, né? A gente já sabe também, já se sabia, né, em 2020, é só porque o Rodrigo é um mentiroso, que cozinhar a comida mata o vírus, né? Ou mesmo que caísse no estômago mataria. A gente já sabia disso, né? Não adianta, né? Os caras inventam a história que cabe na cabeça deles, a narrativa que cabe na cabeça deles. Mas essa bomba não se resume à vigilância sanitária. A China é uma ditadura sem liberdade de expressão, de imprensa, política e religiosa, com opositores e ativistas de direitos humanos reiteradamente presos, torturados e condenados a campos de reeducação. Foi nesse país que o SARS-CoV-2 se espalhou. Em 2002, as informações sobre um outro coronavírus, o SARS-CoV, foram reprimidas pela ditadura chinesa. E isso é verdade. Centenas de pessoas à morte. Isso é verdade. O Partido Comunista admitiu os erros e demitiu o ministro da Saúde e o prefeito de Pequim. Isso é verdade, isso aconteceu. Na crise de SARS em 2003, muita gente morreu em Hong Kong, inclusive só se ficou sabendo quando os casos chegaram em Hong Kong. Porque a China, o governo da China na época teve gente realmente que tentou abafar e acabou realmente muita gente morrendo, que é extremamente errado, né? Mas é uma ditadura, tão ditadura que eles demitiram o ministro da Saúde e o prefeito.
Enquanto na China, os ministros da saúde ficaram lá, né? Matando gente, no Brasil, né? Matando gente, e nada aconteceu. Como a preocupação de ditaduras é com a estabilidade do regime e não com o bem-estar da população, como é que a ditadura pode ter estabilidade sem bem-estar da população? Eu acho que é justamente porque a população chinesa tem um bem-estar elevado que há uma estabilidade no país. Sem enfrentar grandes resistências, Mentira. O governo chinês teve com o SARS-CoV-2 os mesmos incentivos para novamente negligenciar uma pandemia de coronavírus. Isso aí é tudo coisa que ele tira da bunda, né? Que incentivo do quê, cara? No dia 30 de dezembro de 2019, quando a Covid-19 adoeceu 7 pacientes em um hospital de Wuhan e um médico, Li Wenliang, tentou avisar outros médicos, a polícia chinesa o obrigou a assinar uma declaração de que seu aviso constituía comportamento ilegal. Mentira! E aí, a gente faz o seguinte, a gente vai vir aqui no site da OMS. O site da OMS diz que dia 31 de dezembro, a Comissão de Saúde Municipal de Wuhan reportou que existia um surto de pneumonia acontecendo por lá. Porque ninguém sabia na época o que era. Eu cheguei aqui do Brasil dia 30, eu fui para Hong Kong dia 31 e voltei para cá. E eu lembro justamente dessa notícia. Dia 3 de janeiro, a CIA mandou um informe para os Estados Unidos dizendo que tinha alguma coisa acontecendo na China. Dia 1º de janeiro, o Vietnã colocou o exército deles na borda, na fronteira com a China, para começar a testar e controlar. Porque o Vietnã, um país pobre, não tinha condição de vacinar todo mundo, eles sabem disso desde a época da SARS em 2003. Então é só mentira, né? É só a gente ver as datas aqui, que é mentira. Para variar, né? Rodrigo é um mentiroso. E o traje cômico vai na onda. Li Wenliang e outros 7 médicos de Wuhan foram obrigados a assinar um documento admitindo espalhar mentiras. Isolado no trato de seus pacientes, sem amparo oficial, Li acabou contraindo coronavírus e falecendo. O que aconteceu foi, esse Li Wenliang era um oftalmologista. E um dos pacientes dele viu que, não só ele, né, outros médicos viram que várias pessoas começaram a chegar nesse hospital em Wuhan com sintomas de pneumonia. Ele pediu para um dos pacientes fazer um teste de coronavírus e deu positivo. Eles continuaram conversando no WeChat sobre isso. Ia rolar um evento do Partido Comunista em Wuhan, que acabou rolando, inclusive. Eles não queriam estragar essa parada do partido. Chamaram esse pessoal na delegacia, fizeram eles assinar um documento, como ele falou ali, aí espalhando mentira ou sei lá o quê. E é isso aí. Eles voltaram para trabalhar. Como ele tomou uma dose muito grande de vírus entre dezembro e fevereiro, se não me engano, ele veio a falecer em fevereiro, ele acabou falecendo. É assim, é um absurdo, né? Se eles tivessem ouvido o cara desde o começo, seria 2 semanas de diferença que não ia mudar a história do país, do mundo inteiro, porque no fim o Brasil nunca fechou as fronteiras, os Estados Unidos nunca se importou, a Europa se importou por uns meses e é isso aí, né? Mas para ele estaria vivo, né? 34 anos. Entre o início de dezembro e 19 de janeiro, o Partido Comunista Chinês minimizou o surto a um problema local. Não minimizou, cara. Era só um problema local. Ninguém sabia o que era. Os caras acham que é assim, né? Olha, os caras acham que a vida é CSI. A gente achou um vírus novo em 24 horas e já sabe o que é. Não é assim que funciona, cara. Porque realmente ninguém sabia o que era. Tanto que a China estava com vida normal até fevereiro, dentro da China, porque ninguém sabia o que era. Limitado a um pequeno número de clientes de um mercado de Wuhan. Qualquer que fosse a causa da doença, não era nada parecido com SARS. Ainda em 26 de dezembro, um técnico de um laboratório contratado por hospitais disse que a sua empresa recebeu amostras de Wuhan e chegou a uma conclusão impressionante. As amostras continham um novo coronavírus, com uma similaridade de 87% com o SARS. Mas, de novo, leva tempo para esse tipo de coisa, né? A gente não sabia, não tinha como saber. No dia 24 de dezembro, uma amostra do SARS-CoV-2, retirada de um paciente, foi enviada a um laboratório para o sequenciamento do genoma. Os resultados estavam prontos 3 dias depois, mas as autoridades de Hubei ordenaram que as amostras fossem destruídas. Em janeiro, a polícia ainda controlava as informações. Polícia controlava as informações. Vamos voltar lá na OMS, vamos ver. Janeiro. OMS não tinha mortes ainda em Wuhan. Dia 5 de janeiro, a OMS publica o First Disease Outbreak News sobre o vírus. Dia 10 de janeiro, dia 12 de janeiro, 13 de janeiro,
Um caso na Tailândia, o primeiro caso fora da China. Sabe, os caras acham que essas paradas elas acontecem de um dia para o outro. E, nossa, é isso aí, a gente já sabe o que é, vamos trabalhar. Não é assim, cara, leva muito tempo. Tratando o coronavírus como um boato. Em Wuhan, esse era o discurso oficial. A polícia apela a todos os internautas para não fabricarem rumores, não espalharem rumores, não acreditarem em boatos. Tem uma diferença muito grande aí no que ele escreve, né? Tratar como um boato e as autoridades pedirem que as pessoas não fabricarem rumores e não espalharem rumores e não acreditarem em boatos são coisas diferentes. Porque a gente sabe que como é que funciona a internet, as pessoas vão aumentando as coisas e porque eu ouvi isso de alguém, que eu ouvi de não sei o quê. Aqui na China, por exemplo, tem a cloroquina deles, que o governo distribuía pra gente. Então tem isso. Não quer dizer que eles tratavam como um boato. Tanto que nesse fim de dezembro, a China mandou todo o time deles de epidemiologistas do top assim, do mundo, que eles têm aqui na China, para Wuhan, para começar a controlar isso aí e entender o que estava acontecendo. Fatos. Cabe lembrar que o Partido Comunista Chinês promove o maior ato de restrição à liberdade de expressão da história. Tem que meter qualquer coisa no meio, né? 50 mil censuradores participam do processo de controle da internet no país, conhecido como Grand Firewall da China. Tem 1,4 bilhões de pessoas na China, mas 50 mil pessoas vão dar conta de censurar. Na China são oficialmente proibidos serviços como Gmail, Google, Facebook, YouTube, Wikipedia, Reddit, Instagram, Twitter e WhatsApp. Por quê, né? Para quem já conhece meus vídeos aí já sabe, para quem não conhece é porque esses países não se adequam às leis chinesas. É simples assim, porque esses aplicativos, esses sites, eles trabalham direto com o governo dos Estados Unidos. A Wikipédia, eu não sei, né? Mas o Reddit não tem controle, o Instagram não tem controle, o Twitter, o WhatsApp, etc. Eles não querem trabalhar dentro da China, com os dados na China. Não querem. E a China não precisa desses aplicativos. A gente tem todos esses aqui em uma versão chinesa. Não precisa. Como o governo monitora os aplicativos permitidos, controla todo o conteúdo online e o tráfego de informações. O Partido Comunista também controla as redações de jornal do país. Segundo a Reporters Without Borders, em 180 países listados, a China é o 177º em liberdade de imprensa. Não há acesso no país à BBC, New York Times, The Guardian e por aí vai. Por que será, né? Porque essas mídias elas trabalham em favor dos países ocidentais colonizadores, cara. Simples assim. Controlando a internet e os veículos de imprensa, o Partido Comunista Chinês não teve qualquer dificuldade em atrapalhar o fluxo de informações da população sobre o coronavírus. A galera realmente acha que isso aqui é o 1984, que o governo está controlando tudo. A quantidade de mentira que rolava, como eu falei, que isso coisa de cloroquina, de toma água quente com alho para garganta. Cara, essas coisas tudo rolava aqui. Rolava um monte de mentira. Colaborando ativamente para que o surto se transformasse numa pandemia. Li Wenliang, o médico whistleblower do início dessa thread, foi só liberado da prisão em 3 de janeiro. Ele não foi preso. Ele nunca foi preso. Ele foi para a delegacia, teve que assinar lá o documento, como eu falei, errado de qualquer forma, né? Mas ele não foi preso. Depois que assinou um documento assumindo a prática de atos ilegais. Li contou à CNN que a sua família se preocupou... Pô, mas era prática de espalhar mentiras ou atos ilegais? Rodrigo da Silva tem que se decidir, cara. Faria se ele perdesse a liberdade. Outro médico, Wang Guangbao, admitiu mais tarde que a especulação sobre um vírus semelhante a SARS era forte nos círculos médicos no início de janeiro, mas que as detenções dissuadiram muitos, inclusive ele próprio, de falar abertamente a respeito. Isso eu não sei. Esse médico, nesse que ele está falando agora, eu não sei. Se esse cara foi preso, não deveria ter sido preso. O outro médico não foi preso. Esse aqui, se foi preso, não deveria ter sido preso, né? Em fevereiro, 2 jornalistas chineses, Fang Bin e Chen Qiushi, desapareceram depois de trabalharem na cobertura do coronavírus. Sempre assim. A China, o cara foi preso e desapareceu. Sempre assim. Em Wuhan, e denunciarem as supressões de informações do governo. Qiushi entrou no topo da lista da One Free Press Coalition. A China só declarou emergência em 20 de janeiro. Cara, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, cara. Quando Wuhan foi isolada 3 dias depois, já era tarde. O vírus estava sendo espalhado por todo o país, levado pelos 400 milhões de chineses que se preparavam para viajar para comemorar o Ano Novo Lunar. Durante quase 2 meses, enquanto o vírus se alastrava, o Partido Comunista Chinês aprisionou e intimidou médicos e jornalistas, controlou o fluxo de informações. Em parte, isso aí de intimidar os médicos realmente aconteceu, né? Foi o partido local em Wuhan que fez isso, foram as pessoas locais em Wuhan. Tanto que, como eu falei, quando o governo nacional, né, o governo federal ficou sabendo, eles mandaram todo mundo que tinha. A ação minimizou os riscos do surto, não ampliou leitos de UTI, nem combateu o mercado. Porque ninguém sabia, cara. Meu Deus do céu, mano. Tu acha que, como eu falei, é CSI, em um mês os caras acham um vírus e já sabem de onde é que tá vindo.
Levou 9 meses para o Brasil entender o que era aqueles casos de hidrocefalia, acho que é da chikungunya, né? 9 meses! 9 meses. Em 2 meses a China fechou o país. 2 meses. E esse cara acha que tinha que ser mais rápido. Um cara que não é nem cientista, é só um mentiroso do Twitter. Não ampliou o leito de UTI nem combateu o mercado silvestre, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, cara. Ninguém sabia de onde é que vinha. Tanto que essa história de mercado silvestre a gente já sabe que é mentira. Mercados silvestres. Xi Jinping, presidente da China, comentou publicamente pela primeira vez sobre o SARS-CoV-2 apenas no dia 20 de janeiro. Mas já no dia 7 de janeiro, 13 dias antes, durante uma reunião do partido, ele admitiu, num discurso interno, conhecimento do novo coronavírus. Nesses 13 dias, enquanto negava o surto... Ninguém negou o surto. São duas coisas diferentes. O Partido Comunista organizou 2 grandes reuniões em Hubei e reuniu mais de 40 mil famílias num banquete em massa em Wuhan, na tentativa de bater um recorde mundial. Xi Jinping poderia ter evitado a pandemia. Nada poderia ter evitado. Nada. Isso é só mentira. Isso é só usar uma frasezinha de efeito de Xi Jinping poderia ter evitado. Não poderia, cara. Não poderia porque ninguém sabia o que estava acontecendo. E Wuhan é um flight hub. Muitos voos vão para Wuhan e saem de lá, né? Não tinha como, cara. Simplesmente não tinha. Apenas no dia 4 de fevereiro, assim como a SARS em 2002, o Partido Comunista Chinês admitiu as deficiências e dificuldades na resposta à epidemia. Porque ninguém estava preparado para um negócio desse. Quem mais estava preparado para um negócio desse? O Brasil? Os Estados Unidos? A Europa? Só nos Estados Unidos e na Europa morreram 3,5 milhões de pessoas. 3,5 milhões. E prometeu melhorar nossas habilidades em lidar com tarefas urgentes e perigosas. Pelo menos isso. Mesmo 2 meses depois do surto começar, depois da OMS pedir repetidamente às autoridades chinesas dados sobre a saúde dos profissionais médicos de Wuhan, o governo chinês ainda tinha dificuldade em ser transparente com a comunidade internacional. Repetindo as trapalhadas do Politburo soviético no acidente nuclear de Chernobyl em 1986, o Partido Comunista Chinês é o grande responsável por negligenciar um surto então local, reiteradamente ignorado pelas autoridades, transformando o novo coronavírus numa pandemia. Se chikungunya tivesse transformado numa pandemia, a culpa seria do Brasil, então, né? Porque, como eu falei, levou 9 meses para o cara descobrir o que estava acontecendo. A China, em 2 meses, fechou o país. Pandemia global. Reprisando os erros da SARS em 2002, a ditadura chinesa deixou o mundo novamente à mercê de seus caprichos. Isso é mentira, porque, de novo, não tinha como controlar, cara. As pessoas já estavam viajando doentes já e ninguém sabia. Não tinha teste, não existia teste para isso aí. Não é como chegou ali em meados de 2020, que já tinha teste em tudo quanto é lugar na China. É muito mau caratismo. Pagando por suas irresponsabilidades, sem nenhuma garantia de que seja capaz de combater exemplarmente novos surtos nos próximos anos. Dizimando populações inteiras, né? Que populações inteiras foram dizimadas? 600 mil brasileiros de que o Bolsonaro não cuidou? E é exatamente por isso que a culpa pelo novo coronavírus tem nome e sobrenome. Cara, sai daí, e é tão cara, importante responsabilizar os autores políticos dessa pandemia. A história será implacável, com gente burra que nem nas próximas semanas, graças à ineficiência de uma ditadura. A história será implacável. Bom, a thread é absolutamente autoexplicativa. Um monte de algumas verdades, umas meias verdades, um monte de mentira e um cara xenofóbico. Realmente muito convincente. Como eu falei, tem fonte pra ti, né, cara? Tudo que está sendo citado ali. E vale lembrar que não é a primeira nem a segunda vez. Vamos voltar lá. 20 de janeiro. OMS, especialistas na China e no Pacífico foram até Wuhan. Mas, de acordo com o Rodrigo da Silva, a China não estava compartilhando informação com nada, né? A missão da OMS na China fez um statement, como é que chama isso em português, sei lá, dizendo que a evidência de transmissão de humanos para humanos existia, mas precisava de mais investigação para entender o que está acontecendo. A OMS disse isso. Tá? OMS, não é o Partido Comunista Chinês. Então, sabe, isso demora. É um processo que demora. O cara como eu falei, o cara acha que está no CSI. Que uma contaminação muito perigosa acaba tendo origem lá na China e prejudicando outras nações. O texto até fala várias vezes ali da SARS em 2002, mas a gripe aviária e a peste negra, por exemplo, também tiveram origem lá na China. E como a gente viu ao longo da thread, não... Mentira. Tem discussões de que a peste negra teria surgido... não, a peste negra não, a peste negra veio daqui, desculpa. Foi a gripe espanhola, né, que surgiu nos Estados Unidos. Não é de hoje que as pessoas vêm atentando para o fato de que o mercado... Mas o cara querer usar um exemplo da peste negra, tipo, 600 anos atrás, é uma
palhaçada, né? De animais silvestres, a falta de uma vigilância sanitária mais pesada, fatalmente vai fazer com que novos vírus acabem surgindo por lá, fora o fato de que é uma ditadura que tenta controlar tudo, omite informações e faz com que ninguém esteja realmente preparado para quando esse cara tomou alguma coisa, que ele nem pisca. Isso acontecer. Essa thread, além de ter repercutido muito, obviamente também gerou muita polêmica. Tem pessoas que não querem admitir, né, que a gente tem que encontrar culpados num momento tão caótico como esse, que não é hora para ficar falando de como a China foi responsável e como todo o desastre que está acontecendo no mundo inteiro agora, de fato, é culpa deles. E principalmente tem uma discussão... Não é. Eu, como eu falei ali, né, eu acho que é errado o que a China fez ali, a questão dos médicos, se prender o médico, por exemplo, porque no começo... Eu até entendo um policial rosquinha que chama esses médicos para assinar um termo de compromisso dizendo, olha, não espalha mentira. Eu entendo que esse policial, sabe, o cara não tem conhecimento de nada. Não é como se fosse o partido tivesse mandado o policial fazer aquilo. Ele acha que na cabeça dele está fazendo certo. Esse é o problema, né? Que não deveria ter acontecido. E também não deveria ter prendido médico, né? Mas, como eu falei, boa parte da thread é mentira ou meia verdade. Política muito forte porque a China é o nosso principal parceiro comercial. Então, ficava o questionamento se seria prudente comprar uma briga com a China nesse momento. Como esse vídeo já tá bem longo, eu não quero entrar nessa discussão agora, mas eu tô dando esse contexto porque o mesmo Rodrigo, autor da thread que eu acabei de ler, também fez mais uma pequena thread comentando mais ou menos esse assunto, e acho que é válido trazer também a opinião dele sobre isso. Vamos ver. Vamos para mais uma thread. Imagina a loucura dessa história. Um país inteiro sequestrado por uma ditadura, não há liberdade de expressão, de imprensa, de associação. Defensores de direitos humanos são perseguidos. A ciência foi acossada. A ciência foi acossada. A ciência. A China é o país que mais emite, que mais publica patentes no mundo. Mas a ciência na China foi acossada. Não há partido de oposição. Porque o cara não sabe como é que funciona o Partido Comunista Chinês, né? Apenas o poder central e a violência. Não há partido de oposição. Esse cara é apenas poder central e violência. O partido, no entanto, é vasto. Sua importância geopolítica é indiscutível. Sua economia, indispensável. A rejeição à violência política sempre pode esperar. Não demora para que logo chegue a turma do deixa disso. O cara está descrevendo Estados Unidos. Veja bem, não que eu concorde com repressão, mas é preciso contexto. Tem muita propaganda nessa história. Não sabemos o que realmente acontece nesse país. É só ler as notícias, cara, pelo amor de Deus. País. Tudo não passa de teoria da conspiração. Não concordo com o líder desse país, mas ele é indiscutivelmente popular. Quem que disse isso, né, cara? Uns falam em preconceito ideológico, outros em desrespeito à cultura política. Sinofobia mesmo, esse cara é só sinofóbico. Local. A democracia não é a única forma de governo no mundo. Que democracia? Democracia de quem? Dos Estados Unidos? Onde um presidente que perde... onde a candidata que recebe mais votos não é eleita, ou no Brasil, né, que não é democracia para todo mundo, ou então a democracia da Inglaterra, né, que tem uma Câmara dos Lords e um rei. Que democracia? Tem outros que falam em xenofobia, e os que acham que, no fim, esse não é um problema nosso. É preciso respeitar a autonomia deles. A mão pesada do regime, no entanto, cresce a revelia da inocência, e logo trava o mundo. Não é o bastante. A turma... Fala bonito só para... Quando deixa disso, permanece implacável. Mesmo uma dúzia de jornalistas e supostos defensores dos direitos humanos são capazes de menosprezar as críticas ao regime. Eles não nos atacaram. Por que atacá-los? Os cartazes... Que? Os Estados Unidos são literalmente o país que atacou uma porrada de país sem atacar ninguém. Conta de Nova York. É dia 7 de julho de 1941. O protesto toma conta da entrada de uma das mais importantes bibliotecas do mundo. Não há absolutamente nada capaz de convencê-los a veementemente rejeitar uma ditadura. E aí ele posta essa foto, que pelo que eu entendi é de uma manifestação dos americanos pedindo para que o governo não comprasse a briga contra os nazistas. É, porque nesse caso tinha muito nazista nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país fascista, colonizador, imperialista. Por que eles iam atacar o Hitler? Na Segunda Guerra Mundial. Que seria um paralelo com o que a gente tem aqui. É válido comprar essa briga com a China? É claro que para o Brasil não é um paralelo. Uma ideia tão interessante. Não é um paralelo, cara. Porque a China fechou em fevereiro. O país fechou internamente, né? Tinha um monte de restrição para poder entrar no país. O Brasil não fechou. A Europa cagou e andou. Estados Unidos cagou e andou. O que é a responsabilidade? Por que eles não fecharam? Se eles tivessem fechado como a China fechou, como o Vietnã fechou, como a Coreia do Sul fechou, como Hong Kong, Japão, todos esses países fecharam no começo e salvaram muito mais vidas do que o Brasil, a Europa e os Estados Unidos.
E a culpa é da China que eles fecharam também, não? Interessante comprar uma briga com a China. Mas eu entendo que a questão aqui, o que está sendo discutido, não é exatamente entrar em guerra, mas sim uma questão moral, ideológica. Porque o fato de que eles são os nossos principais parceiros comerciais não muda o fato de que existe uma ditadura terrível que não só é extremamente nociva para o próprio povo chinês, como também é nociva para o mundo todo, uma vez que eles podem ficar espalhando pandemias por aí sem que a gente nem tenha como prever isso. E para encerrar esse vídeo, hoje... O mais engraçado é que o cara que levou a Covid para a Itália foi um alemão que saiu da China. Não foi um chinês. Hoje mesmo saiu uma notícia no Globo que, de certa forma, reforça toda essa história contada aí pelo Rodrigo e que, ao meu ver, deixa a postura do Partido Comunista Chinês, né, a forma como eles estão lidando com tudo isso, ainda mais suspeita, porque soa muito como a tentativa de colocar um bode expiatório para toda essa história. A notícia é a seguinte: prefeito de Wuhan admite ter omitido informações sobre coronavírus e oferece renúncia. Cidade é considerada epicentro da crise internacional, secretário local do Partido Comunista também entrega cargo. Porque aqui é o seguinte, cara... Aqui escreveu, não leu, pau comeu. O que deu de político demitido durante a Covid porque tinha surto na cidade, surto no bairro, é um absurdo, cara. Isso também criou um clima de medo e os políticos também reagiam... Eu não sei como é que fala isso em português também, mas em inglês chama overreaction, né? Quando reage de uma forma muito extrema, né? Porque os caras tinham medo de ser punido. Os políticos voaram. Então, alguns indivíduos assumem a responsabilidade por toda essa negligência, porém na tentativa de não comprometer o sistema como um todo. Porque como é que você vai comprometer o sistema, cara? O que o político daqui de Guangzhou tem a ver com a cagada que o prefeito de Wuhan fez? Ao longo de toda a thread, ficou muito claro que não foi um ato negligente apenas do prefeito de Wuhan. Não, foi um erro sistematicamente cometido por todos os principais responsáveis pela ditadura chinesa. Bom, ao menos foi assim que eu entendi toda essa não que a gente espere muito que tu entenda história. Mas e você? Como é que você entendeu? O que Eu tava aqui, então eu sei como é que foi. Né? Você acha? A China é a grande culpada? A Não. ditadura comunista chinesa é a grande culpada? Não. A China deveria ser responsabilizada? Não importa que eles são os nossos principais parceiros comerciais. É obrigação moral dos nossos políticos apontar para esse absurdo? A gente deve comprar essa briga? Ou vocês acham que é melhor cada um ficar na sua e deixa que outras pessoas resolvam essa parada aí por nós? Sei lá, eu acho que se ficar... Pô, tá com cosplay de Nando Moura pesado, hein? Esse cabelo comprido, essa bandana. Esperando por uma atitude da ONU também não vai dar em nada isso aí. Mas eu já opinei demais por hoje. O que a ONU faz, cara? Teve invasão do Iraque, Afeganistão, Iraque de novo, Síria, Vietnã, Laos, Camboja, Coreia do Norte e a ONU, cara. O que a ONU fez? Então eu realmente quero agora a sua opinião. A ONU, inclusive, estava na invasão da Coreia do Norte. Opinião ali embaixo. Espero que esse vídeo tenha sido bastante interessante. É isso aí, né, gente? Já dizia o grande Marcelo do Não Adivinho, de onde a gente espera nada que não vem nada mesmo.